Velocidade de fase e de grupo se referem a velocidades quando a gente analisa o movimento de um pacote de ondas. Só faz sentido fazer uso desses termos quando nós estamos falando de um pacote. Ou seja, uma superposição de ondas, e nós vamos analisar aqui um caso bem simples, porque a partir dele nós vamos poder entender esses dois conceitos, né? Ou seja, consideremos um pacote de ondas. Em geral, um pacote de ondas, ele é tal que o intervalo de frequências está limitado. Então, vamos considerar um pacote de ondas, primeiramente, um pacote de ondas bem geral, o mais geral possível. Ora, neste caso, por exemplo, vamos considerar o campo elétrico só. Basta considerar o campo elétrico. O campo elétrico, eu agora estou considerando o movimento de uma onda só ao longo do eixo X, então não vou usar componentes, né? Ora, E de X e T, porque é isso que importa para a gente, no caso de um pacote de ondas, né, bem geral, o mais geral possível, né, ele pode ser escrito como uma superposição de ondas planas, de tal forma que E de x e t é igual a uma integral, eu estou somando sobre as várias frequências do pacote. E aqui eu tenho uma amplitude, claro, que depende da frequência, né? Cada frequência contribui com uma amplitude E de ômega, de tal sorte que agora aqui eu tenho E elevado a I vezes kx menos ômega t. Em geral, ômega depende de K. Chama isso de relação de dispersão. Como eu estou em uma dimensão, eu posso perfeitamente imaginar K como sendo uma função de ômega. Porque agora eu estou falando da situação mais geral possível. K depende, em geral, da frequência. Não é uma constante, não, é uma função de ômega. A esta relação, nós damos o nome de relação de dispersão. Muitas vezes, a relação de dispersão pode ser escrita também como a dependência de ômega com K, né? Mas, no caso unidimensional, não faz muita diferença escrever assim ou de um outro jeito, né? Muito bom. Agora, esse é um caso muito geral, né? E nós decidimos analisar um caso relativamente simples, né? Que é uma situação onde as frequências que comparecem aqui são relevantes apenas num certo intervalo. Digamos que esse E de ômega, essa função, né, ela tenha um valor máximo para um determinado valor, que eu estou chamando de ômega zero, né, e existem várias frequências que contribuem, mas muitas vezes a gente considera o caso de um pacote tal
que as frequências relevantes são entre ômega zero mais um determinado valor, que nós vamos chamar de delta ômega, e ômega zero menos delta ômega. Ou seja, só para frequências nesse intervalo, entre ômega zero, eu vou colocar aqui um fator 2, só para fazer com que a largura do pacote, né, agora em termos de frequências, que a diferença entre esta frequência e esta seja igual a delta ômega. De forma que delta ômega é um parâmetro relevante, né, porque ele te dá a largura, de certa maneira, do pacote, olhando do ponto de vista da frequência. Né? Então, muito bem. Se é assim, nessas circunstâncias, né, é claro que eu vou levar em conta só as frequências que são importantes. Né? Portanto, eu vou escrever E de x e t igual a integral. Agora, não vou escrever integral de menos infinito até mais infinito. Né? Eu vou escrever esta integral de ômega zero, né, menos delta ômega sobre 2 e de ômega zero mais delta ômega sobre 2. Né? E de ômega, de ômega, então E de ômega, e agora aqui eu tenho E elevado a I kx menos ômega t. Muito bem. Ainda assim, essa integral, de uma maneira geral, ela é difícil de ser efetuada. Né? Porque eu preciso conhecer E de ômega. Se eu conhecer, em princípio, eu posso resolver esse problema desse jeito. Né? Agora, existe um outro truquezinho para a gente entender, né, o que está acontecendo. É que se, veja, essa aqui é a função E, né, de ômega, essa função E de ômega. Ora, e se eu levar em conta só a contribuição mais importante? A contribuição mais importante é aquela para ômega igual a ômega zero. Ora, neste caso, né, nós podemos fazer duas coisas. Uma delas não necessariamente, mas para simplificar, nós vamos fazer o seguinte. Nesse caso, eu vou considerar E de ômega só a contribuição mais importante. Eu faço isso. Tomo E de ômega igual a E de ômega zero. E agora eu faço uma expansão. Eu faço aqui uma expansão. Eu aproximo-se K de ômega é igual a K de ômega zero, que eu vou denominar de K0, né? Lembrando que K0 é igual a K de ômega zero mais dK de ômega para ômega igual a ômega zero vezes ômega menos ômega zero. Eu faço aqui uma expansão de Taylor, né? De tal forma que eu faço expansão de K de ômega numa vizinhança de ômega zero. Ora, fazendo isto, né, eu tenho o seguinte, essa expressão, fazendo essa expansão, ela é igual a E de ômega zero. Aqui eu tenho K0, portanto, E elevado a I vezes K0 vezes X, K0 vezes X,
E eu agora vou colocar aqui também menos ômega zero vezes t, e eu preciso passar esse ômega zero vezes t para lá também, né? Para a integral também. E agora, aqui eu tenho uma integral de ômega zero menos delta ômega sobre 2 até ômega zero mais delta ômega sobre 2. Né? E agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho K, eu já expandi K, né? Este K que está aqui, eu vou substituí-lo, então, E elevado a I vezes X vezes dk de ômega para ômega igual a ômega zero vezes ômega menos ômega zero, né? De forma que aqui eu vou colocar esse ômega menos ômega zero em evidência, porque eu vou fazer uma integral de E elevado a I vezes ômega menos ômega zero. Portanto, aqui eu vou colocar ômega menos ômega zero. É o primeiro termo, né, que vem daqui. E, finalmente, eu tenho aqui um termo, né, que envolve o tempo. É menos ômega zero, né, vezes t. Vezes t. Vezes... Né. Então, eu tenho x, eu tenho t vezes ômega menos ômega zero, que é esse primeiro termo aqui, e esse ômega zero é para cancelar aquele outro que eu coloquei lá. Né? De forma que essa é a integral que a gente tem que fazer. Né? Se eu chamar de xi ômega menos ômega zero, eu tenho aqui, então, uma integral que se reduz à integral de E, a integral de dxi, vezes E elevado a I vezes x dk de ômega para ômega igual a ômega zero, menos t, sim, menos t. Né? E agora aqui, xi, eu chamei de xi de ômega menos ômega zero. E essa integral vai de menos delta ômega sobre 2, porque eu mudei de variáveis, delta ômega sobre 2. E essa integral aqui é fácil de ser efetuada, porque ela me dá, né, a E elevado, né, a I vezes x vezes dk de ômega para ômega igual a ômega zero, né, menos t. Menos t. Vezes, claro, si, né, e agora dividido por I vezes x dk de ômega para ômega igual a ômega zero menos 1. Ora, o resultado, portanto, pode ser expresso, para resumir estas expressões, da seguinte forma. E de x e t é igual, né, a E0 vezes E elevado a I K0x menos ômega zero vezes t. Este é o primeiro termo. Agora, vezes delta ômega, vezes uma função, né? Uma função que eu vou chamar f de z,
onde Z depende de x e t. Quem é f de z, e é isso que é importante para as nossas considerações, né? F de z é a função seno de z sobre z. Quem é z, no nosso caso, z é igual a x vezes dk de ômega para ômega igual a ômega zero menos t, vezes, porque vem da integração, delta ômega, dividido por 2. Aqui está. Agora a gente pode entender o conceito de velocidade de fase e velocidade de grupo. Como? Veja, essa função f de z, ela tem uma forma que pode ser representada por esse gráfico aqui. Ou seja, ela atinge o máximo para z igual a zero. E para z igual a zero, eu tenho que f de zero é igual a 1. É igual a 1. É o máximo, portanto, dessa função, né? Agora, o que essa solução aqui descreve? É essa onda aqui se propagando. Essa onda se propagando. De tal maneira que, se eu considerar, por exemplo, o ponto z igual a zero, o máximo, né? O máximo, z igual a zero, esse máximo se movimenta de tal maneira que dk de ômega para ômega igual a ômega zero menos t. Ora, o que é isto? É o máximo desse pacote se movimentando de tal forma que agora eu posso escrever isso assim. X é igual a, vou inverter, d ômega dk, né? Que é o que está aqui, vezes t. Ou seja, é um movimento com uma velocidade constante, onde essa velocidade pode ser escrita assim. Essa é a velocidade de grupo. A velocidade de grupo é dada por d ômega dk para k igual a k0, é a mesma coisa que eu havia feito antes, né? Ou seja, a velocidade do pacote, que é a velocidade do grupo, é dada por essa expressão. Ou seja, d ômega dk para k igual a k0. Isso que é fundamental que se entenda. Agora, tem uma outra velocidade aqui. Essa não tem muita relevância física. Essa outra velocidade eu posso olhar a partir daqui, não é? Porque eu posso escrever, né, agora e elevado a i k0 x menos ômega zero vezes t, eu posso escrever como sendo igual a e elevado a i k0 vezes x menos ômega zero sobre k0 vezes t. Tem uma outra velocidade aqui, que é a velocidade de fase, mas essa não tem muita relevância fisicamente. Então, a velocidade de fase é igual a ômega zero sobre k0. Tenho duas velocidades, a velocidade de fase e a velocidade de grupo. A velocidade de fase é a fase da onda, mas ela não é importante, porque ela não tem, do ponto de vista físico, uma forma de você detectar a velocidade de fase de uma onda. Então,
pacote de ondas, você pode falar sempre em duas velocidades. A velocidade de fase, que é igual a ômega, né, dividido por K, ou ômega zero aqui, no caso, dividido por K0, né, e a velocidade de grupo. Agora, a velocidade de grupo depende da relação de dispersão, de como ômega varia com K. E a velocidade de grupo, para pelo menos o pico, né, ela é igual a d ômega dk para o valor de K para o qual acontece o pico. E com isso nós temos então uma distinção entre essas duas velocidades.